Gente, vamos iniciar. A gente tem pouco tempo. Vamos orar. Depois, então, a gente inicia. Senhor, te louvamos por mais um domingo que o Senhor nos concede de aprofundar mais naquilo que o Senhor nos deu, na tua palavra, na tua revelação. Que o Senhor nos ajude aqui e nos conduza para que possamos compreender, Pai, a forma que o Senhor instituiu para que o teu povo, para que a tua igreja fosse governada. Em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos então iniciar aqui o assunto. A gente tem trabalhado já há vários domingos, né, sobre disciplina eclesiástica e membresia da igreja. E aí hoje a gente já está aí na reta final, né, desse tema. E aí hoje eu quero então trabalhar com vocês um pouco mais sobre a nossa confissão e também sobre a constituição da nossa igreja. A gente falou muito sobre a importância, sobre o que é o amor, como a igreja define para o mundo o que é o amor, e né, como a gente viu, a disciplina ela está contida dentro do amor de Deus. Então agora a gente vai avançar um pouco mais e entender como então que a igreja do Senhor, como que os crentes precisam viver para que então essa realidade possa ser uma realidade de cada um, né? E não apenas a ideia que a gente, né, que cada um tem sobre como que funciona a membresia, como que funciona a igreja. Nós somos uma igreja organizada, né, institucionalmente falando, organizada. A gente tem uma Constituição que nós somos regidos por ela. Então, todos os processos legais em termos de igreja, nós temos descrito como que eles devem acontecer. Então, nós temos descrito como que deve funcionar uma disciplina, como deve funcionar uma transferência de membresia, por exemplo, como deve funcionar cada coisa dentro da igreja. A gente tem tudo explicado exatamente dentro dessa Constituição. Como, né, um assunto muito vasto, a gente não tem tempo de trazer isso para cá, a gente sempre encoraja você a procurar na internet, né? Essa Constituição ela está disponível na internet. Se você procurar Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, você vai encontrar lá um PDF gigantesco com, né, todos os artigos, todas as orientações. Então você pode se debruçar mais nesse tema para entender melhor ele, tá bom? Mas devido ao nosso assunto, nosso tema aqui, a gente traz a parte específica sobre disciplina, né, e questões referentes a isso. Tá certo? Então vamos começar, ao mesmo tempo que recapitulando, já vamos também pôr, né, algumas definições importantes aqui para a gente, tá? Primeiro, a gente precisa definir o que é membresia de igreja, tá? Membresia de igreja. Você deve lembrar, o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala aos, né, os irmãos de Corinto, a igreja de Corinto, se referindo àquela igreja como sendo um corpo, e esse corpo sendo composto de vários membros, né, as pessoas que compõem esse corpo. Só que para a gente continuar então aqui, eu quero trazer um pouco para você essa definição de membresia de forma mais específica, para que a gente possa se debruçar sobre membresia a partir desta definição aqui, tá? Então, o que é membresia? Basicamente, é uma aliança de união entre uma igreja específica e um crente. Então, perceba, há aqui duas partes. Existe um crente e existe uma igreja. Uma aliança que consiste basicamente em três coisas. Primeira, na confirmação que a igreja faz do batismo ou da profissão de fé no evangelho por parte do crente. Tá? Então, aqui é uma ênfase na ideia da membresia comungante. Então, basicamente, quando a igreja testifica um batismo ou uma profissão de fé, o que é que a igreja está fazendo? Ela está fazendo uma confirmação de que aquela aliança entre aquele que está se batizando ou professando a fé, ela está confirmando que ele está, então, entrando no corpo. Não sei se vocês lembram, mas toda vez
que a gente tem um batismo ou uma profissão de fé, né? Alguém novo entrando na igreja, servo, sempre pergunta para a igreja: igreja, vocês aceitam fulano como membro, tal, tal, tal? E a igreja normalmente diz sim, aceitamos. Então é essa confirmação, é essa aliança, lembre-se, aliança que é firmada entre essas partes, tá bom? Também consiste de que a igreja oferece supervisão ao crente. Então, ao mesmo tempo que ela confirma, a igreja ela supervisiona. E lembre-se, a supervisão dentro do corpo de Cristo, ela é um privilégio daqueles que estão debaixo do Senhor. Por quê? Porque sem supervisão a gente se desvia do caminho. Sem supervisão nós nos perdemos. Então, a graça do Senhor estendida ao seu povo é para que vocês não se percam, para que vocês não caminhem segundo os seus próprios desejos. Eu, então, instituo para vocês uma supervisão para que possa ajudar na condução da igreja do Senhor. Então, quando você se torna membro, a igreja, então, faz uma promessa de que ela vai supervisionar. E veja, a igreja, de fato, tá? É o corpo de Cristo que, numa primeira instância, se supervisiona uns aos outros. Tá? Aqui a gente não está falando necessariamente de conselho de igreja. A gente está falando sobre a igreja, a membresia. Tá? E também consiste, então, essa aliança também consiste na promessa do crente de se reunir com a igreja e de se submeter à sua supervisão. Então, se de um lado nós temos uma aliança entre a igreja e o crente, vocês concordam comigo que se a igreja, nós prometemos e nos aliançamos com algum outro irmão, dizendo que nós vamos supervisioná-lo, por outro lado, o irmão vai prometer também que vai se submeter. Então, nós temos um ecossistema, né, como a gente viu, de vida. Tá certo? De vida. Por quê? Porque nós vamos estar nos corrigindo uns aos outros, evitando assim que a gente se desvie do caminho. Tá? Próximo. Pode passar, Daniel. Membresia. Basicamente, eu quero trazer 3 pontos. Afirmação. A igreja não cria a fé. A igreja ratifica a fé. Então lembre-se disso. Quando nós temos alguém que está entrando na igreja, professando a sua fé ou sendo batizada, o que nós estamos dizendo não é que a igreja, ao confirmar, vai atestar que aquilo que a pessoa está dizendo de fato é e a coisa então é executada. Certo? Por exemplo, quando alguém professa a fé, a igreja, quando confirma e aceita ela, a igreja não está dando a fé que aquela pessoa diz que tem. A igreja está testificando e dizendo, ok, se você diz que tem, nós então nos submetemos. Ela ratifica, ok? Ela não cria fé, ela ratifica. Oferece supervisão, mas também oferece submissão. Então veja, o fato de falar de submissão, e não só de relacionamento, é um verdadeiro guardião contra o individualismo moderno. Os crentes são obrigados a se submeter a uma igreja local e aos seus líderes por causa de sua membresia no corpo universal de Cristo. Lembre, a gente falou sobre isso da outra vez. Nós não temos como viver uma vida com o Senhor Jesus Cristo e sermos membros da igreja, vocês lembram? Invisível do Senhor, apenas. Igreja invisível é a igreja do Senhor em todos os lugares e em todos os tempos. O Senhor nos chamou a sermos supervisionados numa igreja visível, uma igreja local. Do mesmo modo, os crentes são obrigados a buscar uma vida de retidão por causa da retidão que lhes foi concedida a Cristo. Então, qual o objetivo, no final das contas, daqueles que entram na igreja? O objetivo daqueles que entram na igreja e de andar com o Senhor Jesus é, a cada dia, ser conformado à imagem do Filho. Certo? Para que nós fomos chamados? Para a santificação. Não é isso?
A santificação é um processo de moldar a nossa vida para a adoração a Deus. Então nós caminhamos para ao longo do caminho, sermos santificados pelo Senhor. O que ele está querendo dizer aqui é, olha, para que a gente ande nesse caminho de santificação, nós precisamos do corpo de Cristo. Uma vez que o Senhor nos chamou para uma vida de retidão, logo nós precisamos fazer tudo o que é necessário para viver uma vida de retidão. E dentre essas coisas está se submeter a uma igreja local. Alguém não deve alegar pertencer à igreja sem que pertença a uma igreja. Percebe aqui, querido, a questão? A questão é, quem ouviu já aquele ditado? Cachorro que tem muito dono morre de fome. A ideia aqui é a mesma. O Senhor deu ao seu povo um privilégio de poder caminhar nesta terra com outros irmãos. Ele estabeleceu uma forma para isso. Essa forma é a igreja local. Logo, a membresia deve, o crente deve ser membro para que, ao ser membro, ele possa dizer, eu pertenço a uma igreja. Então, o crente que demonstra uma incapacidade de se submeter aos mediadores humanos da autoridade de Cristo, que é a liderança local, que foram determinados por Deus. Lembra, a gente falou bastante sobre isso. Processo de eleição, responsabilidade de cada um, quais critérios observar, que foram determinados por Deus, demonstra o que parece ser uma incapacidade de se submeter a Cristo, o Rei. Tá? Agora vamos entrar um pouco mais no detalhe, tendo essas questões definidas. Eu quero então entrar no detalhe da nossa Constituição, tá? Artigo 12 da nossa Constituição diz o seguinte: os membros da igreja são comungantes e não comungantes. Comungantes são os que tenham feito a sua pública profissão de fé, e os não comungantes são os menores de 18 anos que, batizados na infância, não tenham feito a sua pública profissão de fé. Deu para entender a diferença? Tanto membro comungante quanto membro não comungante são membros da igreja. Membro comungante, ou seja, membro comungante é aquele que participa da comunhão. Membro comungante é o que participa da ceia do Senhor. Certo? Então nós temos os comungantes e os não comungantes. Quem são os não comungantes? Os que foram batizados, criança, mas não participam ainda da ceia do Senhor, porque eles não fizeram a sua pública profissão de fé. Ok? Eles fazem parte do povo da aliança, mas ainda não participam da ceia. Do outro lado, nós temos aqueles que tanto se batizaram quanto fizeram também sua pública profissão de fé. Ok? Então nós temos essa membresia. Artigo 14, então, da nossa Constituição diz o seguinte: são deveres dos membros da igreja, conforme o ensino e o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Letra A. Quem é que pode ler para mim? Alguém consegue enxergar e ler para mim? Viver de acordo com a doutrina e prática da Escritura Sagrada. Isso aqui é um dever do membro da igreja. Alguma coisa nova? O crente tem que fazer o quê? Tem que viver de acordo com a doutrina da palavra de Deus. É isso que está sendo dito aqui. Certo? Qual é o outro dever de todos nós? Letra B, quem pode ler? Honrar e propagar o evangelho pela vida e pela palavra. O que é isso? A gente ouviu hoje na mensagem. Proclamação. Isso é um dever.
E veja, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, mas só para pontuar. Sendo um dever, inclusive, isso é passível de disciplina. Sabia disso? Se você peca, o pecado é uma afronta à santidade de Deus. Qual o dever da igreja? Corrigir. Agora, quando você não propaga, vamos usar os termos, né? Quando você não honra e propaga o evangelho pela vida, ou seja, no bom testemunho, e pela palavra, na proclamação da verdade. Isso é um pecado também? Sim. Logo, é passível de disciplina. Letra C. Qual é o outro dever e membro da igreja? Quem é que pode ler? Sustentar a igreja, as suas instituições moral e financeiramente. Então, ele usa dois termos: moral no sentido público, de que você falar bem da igreja e não sai esculhambando por aí, certo? E no sentido financeiro, você dizima na igreja, você oferta na igreja, porque ela precisa se sustentar. Letra D, quem é que pode ler aí? Tá pequeno, né? Mas dá para ler. Perfeito. Aqui é onde está um ponto extremamente importante. Veja. Obedecer às autoridades da igreja. Só isso? Obedecer até quando? Enquanto ela for fiel à Escritura Sagrada. Quando a liderança da igreja, a autoridade, se torna infiel à Escritura Sagrada, você tem dever de obedecê-la? Não. Por quê? Porque quem rege a igreja é a palavra de Deus. O papel da autoridade, da liderança, é expor e conduzir a igreja a partir da palavra. Se ele não age a partir da palavra, o que acontece? Você não tem o dever de obedecer a ele, porque você obedece a palavra no final. Certo? Agora lembra, é palavra. Não é gosto, não é o que é que você acha, certo? É a palavra de Deus. Letra E diz: participar dos trabalhos e reuniões da sua igreja, inclusive assembleias. Isso é dever de membro de igreja. Participar das reuniões, inclusive assembleias. Vamos avançar um pouco mais. Agora vamos definir melhor disciplina da igreja. De forma ampla, o que é disciplina? Tem aí. É o discipulado cristão. Vê que coisa interessante. Nome disciplina e nome discipulado. Você percebe alguma semelhança entre esses dois nomes? Eles têm a mesma raiz, o mesmo radical. Disciplina e discipulado. Quantos já ouviram a palavra disciplina? Certo? E quantos discipulado? Vocês concordam que a palavra discipulado, ela, às vezes, quando a gente ouve, a gente assimila ela de uma forma melhor? Discipulado. Principalmente quem é mais antigo de igreja. Quando você ouve a palavra disciplina, já dá aquele frio na barriga. Mas veja, embora sejam palavras distintas, elas têm a mesma raiz e a mesma ideia, que é respeito à educação. Elas dizem respeito ao ensino. Então, uma igreja, ela disciplina para discipular. Percebe?
é um caminho que acontece de forma que acontece ao mesmo tempo. O discipulado, ele acontece junto com a disciplina. E a disciplina caminha junto com o discipulado. É assim que fazemos com os nossos filhos. A gente discipula, pelo menos deveria, né? A gente discipula e disciplina. Mas a gente disciplina e discipula. Porque isso é o processo de ensino, de educação, de orientação. E aí é onde entra a diferença entre a disciplina formativa e a disciplina corretiva. Né? Porque normalmente quando a gente fala disciplina, a gente imagina logo aquelas cenas, né? E isso eu digo dentro da igreja, onde o determinado irmão, né, pecou, e então ele vai até a frente da igreja, né, todo um estardalhaço, porque o irmão pecou, e aí o que acontece é que então a gente tem um caso criado na igreja, né, toda a membresia, toda a igreja envolvida dentro de um pecado, e aí no final das contas a gente tem um irmão que não se arrepende, porque foi tudo conduzido de uma forma errada. O irmão então sai da igreja, abandona a igreja, porque simplesmente ele também não teve, né, o cuidado, o acompanhamento necessário. Normalmente, quando eu penso em disciplina, né, de forma geral, é mais ou menos essa ideia que vem na cabeça. Mas a disciplina formativa, ela é muito mais um discipulado. A disciplina formativa é o processo de instruirmos como que tem que ser feito. É o como. Entende? Primeiro a gente diz como é o correto, como precisa ser feito. Caso esse como ele não seja cumprido, caso não haja essa obediência, o que é que acontece? Precisa de uma correção. E aí é onde entra a ideia de disciplina, de fato, como trazer para o caminho que tinha sido instruído anteriormente. Você primeiro forma, depois que você forma, você corrige. Se você corrige sem formar, você não está ensinando. Entende? Se você corrige, você diz ao seu filho, ó filho, não pode subir nesse batente. Você falou para ele. Aí o menino vai e sobe no batente. Quando ele sobe no batente, você agora tem que corrigir. Por quê? Porque senão, é aquela velha história, né? Tá fazendo o vídeo de mercador, entra por aqui e sai por aqui. Então você vai e corrige o menino. Agora, imagine, você não disse para ele que era para ele subir. Ele não sabe. Aí ele sobe, aí tu vai e disciplina o menino. O menino vai nem entender. Não é assim? Mas por que papai me disciplinou, né? Então perceba, é um processo de ensino e é assim também na igreja. A ideia da disciplina formativa, do discipulado, né, da condução no caminho correto, é o que acontece todos os domingos. Todos os domingos nós somos disciplinados. Formativamente. Entende? Nós somos discipulados, instruídos. Quando nós caímos em pecado, então nós somos disciplinados corretivamente, para que a gente possa então voltar para o caminho correto. Então, uma membresia de igreja que não é disciplinada, uma membresia de igreja que não disciplina é uma membresia que não é discipulada. Uma membresia que não disciplina é uma membresia que não discipula. Por quê? Porque o discipulado e a disciplina, elas caminham juntas. Logo, uma igreja que não é discipulada e que não é disciplinada, ela vai ser uma igreja que é fraca, que é débil e que é tola. Porque a santidade e a palavra de Deus não estarão sendo consideradas como o bem mais precioso que precisa ser resguardado dentro do povo de Deus. Ok? Tendo então esse ensinamento, vamos andar um pouco mais.
Lá na nossa Constituição, vamos dizer, nos livros que regem a nossa igreja, nós temos a Constituição da igreja, que tem então toda a explicação da forma como as coisas vão acontecer, e a gente tem um outro documento que é conhecido como Código de Disciplina, que é também um manual de como a igreja precisa proceder quando precisar disciplinar corretivamente a membresia da igreja. Por quê? Porque isso precisa ser feito de uma forma específica, para que se tenha ordem, e lembre-se, sempre para o bem do culpado. O objetivo da disciplina é que aquele que pecou, ele possa encontrar arrependimento no Senhor. Então, retornar para a plena comunhão com a igreja. Percebe? Lembra, o ato da disciplina não é um ato de punição por si só. O ato da disciplina é um ato de amor. Lembra que a gente falou sobre isso? Acho que uns 2 ou 3 encontros. Então, ok. Código Disciplinar, artigo 1º. Quem é que pode ler para mim? Pode ler. Se alguém enxergar, se não conseguir enxergar, aí eu leio aqui. Veja só, a igreja, ela reconhece o foro íntimo. Ela sabe que existe algo dentro de cada membro que não pode ser, em outras palavras, que não tem como adivinhar, certo? Mas existe uma coisa que ele chama de foro externo, que é o que todo mundo pode ver. Então veja, se um irmão chegar para mim e dizer assim, Danilo, eu pequei contra fulaninho, ele fez, ele agiu, certo? Ele roubou, vamos supor. Aí ele chega para mim e diz assim, Danilo, cara, eu roubei fulaninho, mas assim, não era a minha intenção não. Aí eu vou dizer, né, querido, veja, a intenção é algo interno ou externo? É interno. Eu não estou aqui, né? A palavra de Deus, o Código de Disciplina, está dizendo exatamente o seguinte aqui, ó. Ok, você pode não ter tido a intenção, né? O seu foro é íntimo. Mas qual foi a sua ação? O que é o foro externo? É aquilo que eu posso ver, né? Eu não estou dizendo que você está mentindo para mim. Você pode até não ter tido a intenção, vamos supor, mas fez. Então, o que é que a igreja pode julgar? Ela pode julgar o que é externo. Obviamente que é considerado, né, o que o irmão falar, mas qual é a questão aqui? É entendido que o que é íntimo, a igreja não tem como entrar. Certo? Se o irmão tem uma motivação Y, e eu sei, eu conheço o indivíduo, e eu sei que a motivação desse indivíduo a fazer aquilo é determinada coisa, eu pergunto para ele, ele me diz outra, eu tenho como disciplinar, fazer alguma coisa? Não tenho. Porque é um foro íntimo. Certo? Eu não tenho bola de cristal. E espero que ninguém tenha. Para poder adivinhar o que é que o irmão, de fato, tinha de motivação no coração. Qual a questão aqui? O que é julgado é o que é externo. E não o que é interno. Ele reconhece o foro íntimo que escapa à sua jurisdição e da qual só Deus é o juiz. Ou seja, o Senhor é que conhece o coração de cada um e sabe o que é que tem lá. Agora, existe o foro externo. Esse foro externo, ele é sujeito à observância da liderança da igreja. Artigo 2. O que é que diz no artigo 2? Quem é que pode ler? Esses meninos aqui, tudinho, que tem uma vista boa, vocês não conseguem ler, não?
Então veja só, o que é disciplina eclesiástica? É o exercício da jurisdição espiritual da igreja sobre os membros. É o fato de, como igreja, aplicar uma determinada disciplina a partir da palavra de Deus, de forma espiritual. Certo? Parágrafo único, isso aqui é extremamente importante. Isso aqui é o coração de toda a coisa. Parágrafo único, o que é que diz aí? Toda disciplina visa o quê? Edificar o povo de Deus. Toda disciplina visa corrigir escândalos, erros ou faltas. Toda disciplina visa promover a honra de Deus. Toda disciplina visa a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E toda disciplina visa o próprio bem dos culpados. Você percebe isso aqui? A disciplina, ela tem como base essas verdades. Por isso que ela tem que ser feita com amor e com a condição correta. Porque ela não visa, como nós temos, né, o costume de fazer, de simplesmente colocar para fora uma raiva, porque determinada pessoa pecou, mas a palavra de Deus nos chama, pelo contrário, a não fazer isso. A disciplinar com amor, visando o povo de Deus, visando corrigir escândalos, promover a honra de Deus, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio bem dos culpados. Ok, até aqui está dando para entender? Próximo, artigo 3. Os membros não comungantes e outros menores, lembram membros não comungantes? Batizaram, foram batizados na infância, mas ainda não fizeram a sua pública profissão de fé, certo? Não comungantes, não participam da ceia. Sob a guarda de pessoas crentes, recebem os cuidados espirituais da igreja. O que é que continua? Mas ficam sob a responsabilidade direta e imediata das referidas pessoas que devem zelar por sua vida física, intelectual, moral e espiritual. Sabe o que é que isso aqui significa? Existe um menino que é pequeno, ainda não fez a sua profissão de fé, foi batizado. Ele é, né, da igreja, os pais são da igreja, ou seja, eles estão sob a guarda de pessoas crentes. O conselho da igreja, ao observar qualquer comportamento errado do menino, ele deve falar diretamente com os pais. Porque os pais que devem zelar pelos filhos. Percebe? O conselho da igreja não tem jurisdição sobre o filho do outro. Certo? O conselho da igreja não tem autoridade espiritual sobre o filho do outro, enquanto ele não é comungante. Quando ele se torna comungante, aí a história muda. Porque agora ele declarou para a igreja que ele quer uma aliança com a igreja. Então agora a supervisão espiritual se torna também um conselho da igreja. E não só os pais. Deu para entender essa questão aqui? Por isso que muitas vezes, quando, graças a Deus, na nossa igreja não tem tanto problema com isso. Mas já tivemos mais. Quando tinha muito menino correndo por aqui, em momento inoportuno, o que era que acontecia? Quem era chamado a atenção? Eram os meninos ou os pais? Os pais. Porque coitado do menino, né? Agora o menino às vezes também, né? Mas, vamos então em frente, artigo 4. O que é falta? Falta é tudo que na doutrina e prática dos membros e concílios da igreja não esteja de conformidade com os ensinos da Sagrada Escritura. Alguém lembra de algum dever quando a gente fala sobre essa falta? Qual o dever dos membros da igreja? Pregar o evangelho, mas o primeiro, lembra do primeiro? Viver de acordo com a Escritura Sagrada.
Falta é tudo que na doutrina e prática não esteja em conformidade com a Sagrada Escritura. Ou seja, qualquer pecado. Ou transgrida e prejudique a paz, a unidade, a pureza, a ordem e a boa administração da comunidade cristã. Qualquer coisa que for realizada, que ferir uma dessas questões aqui, isto se constitui como uma falta. Artigo 5. A omissão dos deveres constantes no artigo 3, terceiro, constitui falta passível de pena. Artigo 6. As faltas são de ação ou de omissão. Isto é, a prática de atos pecaminosos ou a abstenção de deveres cristãos, ou ainda a situação ilícita. A falta é tanto fazer errado quanto não fazer o que não tanto fazer errado quanto não fazer o que precisa ser feito. Percebe? É ou pecar. Vamos para os termos do que a gente viu nos deveres dos membros. Ou pecar ativamente, ou deixar alguma coisa que deve ser feita porque você se comprometeu a fazê-la. Percebe? A falta é tanto de ação quanto de omissão. Parágrafo único. As faltas são pessoais, se atingem a indivíduos, gerais, se atingem a coletividade, públicas, se fazem notórias, e veladas, quando desconhecidas, da comunidade. Esta característica, a caracterização de uma determinada falta ou de um determinado pecado, a forma como esse pecado ou essa disciplina vai ser instituída para alguém, vai depender da forma como ela é classificada aqui. Existem faltas que são pessoais, certo? Mas elas são notórias. Certo? Eu posso ter ofendido alguém, mas todo mundo pode ter visto. Deu para entender? A repreensão nesse caso, como é? Mas ela foi notória. A repreensão é para uma pessoa mesmo, né? Que foi quem cometeu. Mas ela é para que todos vejam. Lembra? Qual o fim da disciplina? Honrar a Deus. Se um irmão desonra um outro, e isso é desonrar o nome de Deus dentro da comunidade cristã, como que a honra do Senhor é restituída nessa relação? A partir do momento que a igreja, todos que estão presentes, também vejam que o Senhor repreendeu. Agora, a falta pode ser pessoal e velada. Como é que isso é resolvido? Veladamente. Todos não ficaram sabendo, logo você não precisa também, né? Da mesma forma, a gente tem as faltas que atingem uma coletividade. Mas elas podem ser públicas ou desconhecidas. Ela pode ser uma falta que atinge a coletividade e se faz notória. Como que é conduzida essa disciplina? Notoriamente. Agora, você teve uma falta que ela foi coletiva, que atingiu toda a comunidade, mas ela é velada. Ela foi desconhecida, né? A comunidade não chegou a vê-la, não sabe que ela existe. Como é que é conduzida essa disciplina? Foi atingida, está sofrendo as consequências disso, mas não chegou a saber. A disciplina ela é conduzida de forma velada também. Qual é a ideia? A ideia é que toda disciplina visa corrigir o culpado, visa honrar Deus, visa corrigir escândalos. Lembra?
Sendo assim, a forma como ela se caracteriza é a forma como a disciplina precisará ser conduzida. Vamos avançar um pouco mais. Artigo 9. Os concílios podem aplicar a pena de... Concílios, lembre, dentro da igreja local, o concílio maior é o conselho, né? Na Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente tem concílios superiores. Então, tem um conselho na igreja local, tem um presbitério numa instância acima, tem o sínodo numa instância ainda acima, e tem, então, o Supremo Concílio. Tá? A gente não vai entrar no detalhe, mas só para vocês entenderem quando a gente fala concílio, né? Artigo 9. Os concílios só podem aplicar a pena de... Letra A. Qual é a primeira pena? A admoestação. O que é admoestar? Chamar à ordem o culpado, verbalmente ou por escrito, de modo reservado, exortando a corrigir-se. Lembra o que o próprio Senhor Jesus instituiu naquela ordem onde ele institui a forma como tem que ser a disciplina? Vai a teu irmão e fala com ele. Se ele não te ouvir, você vai e leva outro. Se o outro não te ouvir, você leva à igreja. O que é que ele está dizendo aqui? Olha, a disciplina, ela é esta ação do concílio de tentar chamar o culpado de volta ao caminho. Qual a primeira pena que pode ser aplicada para uma admoestação, para um pecado? A admoestação, uma exortação, que a gente chama de uma exortação formal. É chamar o querido irmão no conselho e conversar. Querido, você precisa assim assado, né? A gente tem visto que você tem caminhado assim, a palavra de Deus. E aí você tem uma admoestação. Isso já é uma disciplina. Isso já é uma disciplina. Mas normalmente a gente não conhece muito a admoestação como a disciplina. Mas é. Agora, nós temos uma segunda pena, que é a pena do afastamento. Essa é a mais conhecida. O que é afastamento? Afastamento, que em referência aos membros da igreja, consiste em serem impedidos de comunhão. Ou seja, eles ficam afastados da ceia do Senhor. Por quê? Porque pensa comigo, se você tem um crente que ele não está se arrependendo de um pecado que ele cometeu, logo o que eu entendo é que se ele não se arrepende, ele não mais distingue o que é certo e errado diante da palavra de Deus. Logo, ele não tem mais comunhão com a mesa do Senhor. Porque para participar da mesa do Senhor, você precisa discernir o corpo. Então, você tem um membro que ele não pode ser afastado, impedido de comunhão. E aí ele fala, né? Em referência aos oficiais, eles podem ser impedidos do seu ofício e, se for o caso, também da comunhão da igreja. Presta muito bem atenção aqui, ó. O afastamento deve ser dado quando o crédito da religião, a honra de Cristo e o bem do faltoso o exigem, mesmo depois de ter dado satisfação ao tribunal. Então a ideia é mais ou menos a seguinte: um irmão pecou, ele foi até o conselho da igreja e o conselho da igreja identificou a necessidade de afastar ele. Só que ele diz assim: mas pastor, mas presbítero, eu estou aqui falando, vocês ainda assim vão? Sim, meu querido, porque o texto continua. Porque você precisa dar prova de que você de fato se arrependeu. Aplica-se por tempo indeterminado até o faltoso da prova do seu arrependimento, ou até que a sua conduta mostre a necessidade de lhe ser imposta uma pena mais severa. O irmãozinho foi afastado. O que é que acontece? Durante um período, ou ele vai se corrigir, e isso vai ser observado, e se isso acontecer, ele vai ser restituído à comunhão, segue a vida. Agora, se o irmão foi afastado, mas continuou no pecado, quanto mais, sem se arrepender, entra então a disciplina, a pena C.
exclusão, que consiste em eliminar o faltoso da comunhão da igreja. Esta pena só pode ser imposta quando o faltoso se mostra incorrigível e contumaz. Ou seja, lembra o que o apóstolo Paulo escreveu para Corinto? Ele disse o quê? Entrega esse danado a Satanás. Para que talvez, quem sabe, a alma dele se livre. Por que a exclusão? Porque a igreja do Senhor foi chamada para ser santa e caminhar rumo à santidade. Se você tem um membro que diz que não acha que tem que caminhar em santidade, no final das contas, esse membro, ele não faz parte dessa igreja que está querendo chegar em um determinado lugar. É uma lógica simples de qualquer sociedade do mundo. Se você torce para Santa Cruz, primeiramente, você é sofredor. Segundamente, você se tornou sócio do clube. Certo? Você compartilha de todas aquilo que o clube dá para você. Todas as alegrias, são poucas, mas todas as tristezas. Se você muda de clube, tu vai continuar sócio de Santa Cruz? Vai continuar pagando a mensalidade lá para... Não. Porque o seu objetivo, aquilo a qual você olhava, mudou. Né? Logo, não faz mais sentido você estar associado com aquilo que você não faz parte. Agora, artigo 13. Tá, ficou menor ainda, né? Eu vou ler aqui. São atenuantes, ou seja, o irmão foi pego em pecado, confessou o pecado. O que é que pode fazer com que esse irmão tenha atenuantes, estejam coisas que possam aliviar a pena dele? Há pouca experiência religiosa, o irmão ele é novo na fé, não tem muita experiência, caiu no pecado, então, isso é um atenuante. B, relativa ignorância das doutrinas evangélicas. Então é um irmão que não conhece muito a palavra de Deus ainda, por ser novo na fé. Letra C, influência do meio. Letra D, bom comportamento anterior. Tudo isso conta a favor da pena que ele vai receber. É alguém que não teve problemas anteriores, tem assiduidade nos serviços divinos, ou seja, está presente naquilo que a igreja faz. Colaboração nas atividades da igreja, é um irmão que serve na igreja. É um irmão humilde. Ele desejou ser corrigido, ele falou que tinha pecado, isso conta como um atenuante. Você percebe que tem ausência de más intenções e tem confissão voluntária. Isso tudo alivia a pena. Faz sentido? Agora, o que são agravantes? O que é que pode piorar a pena? Alguém que tem experiência religiosa, ou seja, crente velho de igreja, isso pesa contra ele. B, relativo conhecimento das doutrinas evangélicas, é alguém que conhece a palavra de Deus, é alguém que conhece as doutrinas evangélicas, logo se ele cai, isso é contado contra ele, mas não vamos usar isso como desculpa para não conhecer mais, tá certo? Letra C, boa influência do meio. D, maus precedentes, é alguém que sempre criou problema na igreja. E, ausência aos cultos, isso aqui só vai contando negativamente. F, arrogância e desobediência, o irmão não confessa, o irmão é chamado a atenção, e o irmão continua contumaz, ele não reconhece a falta. No final, tudo isso é somado contra a pena que ele vai receber. Eu já não participei, mas soube de um caso, vocês entenderem como que a coisa é pesada, é séria. De um determinado diácono, que ele foi pego em um pecado, e o pessoal tinha foto.
do problema que ele tinha feito, do pecado dele. E ele continuou dizendo que não era ele. Sentou todo mundo na mesa, falou, irmão, a gente soube, assim, assado, que aconteceu isso, queria ouvir você. Então ele disse, não era eu não, não sou eu não, não sou eu não, não sou eu não. Mostraram a foto. Percebe? Isso é contado negativamente. Porque a pessoa não quis reconhecer a falta. Embora tenha se lhe dado, né, a possibilidade, então, de poder confessá-la. Tendo dito essas coisas, vamos então para finalizar. Eu vou ler brevemente isso aqui, tá? Para que a gente então... Deu para entender, gente? Assim, existe muito mais coisa, né, nesse mundo de disciplina, mas isso aqui a gente tem tentado trazer de forma mais direta aquilo que é útil aqui para a gente, tá? A importância da disciplina. Que é a disciplina, né? É a resposta à pecaminosidade dentro de si mesmo. A excomunhão é o que a Bíblia diz que deve acontecer quando um membro escolhe amar um pecado, em particular, acima de Cristo. Se o crente continuar no pecado sem arrependimento, a aliança entre o corpo e o membro acaba formalmente, como uma expressão do fato de que o pertencimento desse indivíduo à nova aliança em Cristo parece ser falso. Lembre-se, se esse irmão for expulso, mas se ele se arrepender, ele pode voltar. Mas tem que se arrepender. Não é foi expulso e agora não entra mais na igreja. A igreja aceita todo mundo que se arrepende. Agora, normalmente, esse processo de volta há uma exigência maior, né? Se o amor é a afirmação e a afeição por parte daquele que ama em relação à pessoa amada e ao seu bem no santo, logo fica difícil entender por que os crentes se oporiam à ideia de membresia e disciplina na igreja. Se os crentes amarem a Cristo, eles desejarão proteger a sua noiva, exibi-la e vê-la crescer. É como se dissesse, você pertence ao nosso Salvador? Então, deixe-nos confirmá-lo, supervisioná-lo, servi-lo e encorajá-lo. Membresia da igreja é um resultado evidente do amor do Evangelho e Cristo passou à igreja um alvará, que é a aula passada para quem estava, passou à igreja um alvará, algo, né, que diz a ela, olha, você deve fazer isso na terra, porque eu estou no meio de vocês. O último ponto em relação à relação com crentes de outras igrejas. Isso aqui é bem interessante, tá? A aliança entre um crente e uma igreja local não remove as responsabilidades de um crente em relação aos outros crentes. Escute muito bem. Mas dá ao crente mais responsabilidade sobre os membros de sua igreja. Suponha que eu tenha 2 amigos. Eu acho que ele colocou errado. 2 amigos. Foi erro de digitação. Suponha que eu tenho 2 amigos. João, um amigo, membro da minha igreja local, e José, membro de uma outra igreja diferente. As minhas obrigações bíblicas em relação a João e José, de um crente para com outros crentes, diferem, porque um é membro da minha igreja local e outro não. João e eu temos formalmente submetido nossa vida e discipulado a um grupo de crentes específicos ao qual José não tem se submetido. Concorda? Se José faz parte de outra igreja local, ele se submete a crentes de uma outra igreja. Se eu estou em outra igreja local, eu e esse meu outro amigo se submetem aos crentes daquela igreja. Isso significa que um membro específico de crentes tem afirmado
e tomado a responsabilidade pela minha fé e pela fé de João, de uma maneira que não tem feito em relação à fé de José. Faz sentido isso? Se eu e meu amigo, eu e João, nós nos submetemos à igreja Pedras Vivas, vocês concordam comigo que eu e ele estamos sob a responsabilidade das mesmas pessoas, espiritualmente? Vocês concordam que José, que está em outra igreja, ele está sob a responsabilidade de outras pessoas? Pode passar. Presta atenção. Não significa que não somos um com José, certo? Embora eu esteja em uma igreja, junto com João e José em outra, não significa que nós não somos um com José em Cristo. Todos somos irmãos. Concorda? Mas isso é simplesmente porque nesta terra nenhuma igreja possui os recursos infinitos capazes de supervisionar com responsabilidade todo crente. Por isso existe igreja local. Jesus deu à igreja local um poder que ele não dá às pessoas individualmente. O poder de ligar na terra algumas coisas e para desligar outras. A gente viu sobre isso em outras aulas. O ponto aqui é: nós temos responsabilidades diretas uns pelos outros. E aquele outro amigo, ele tem aqueles que estão, que o Senhor deu, né, e que vai cobrar daqueles que estão na igreja dele, de cuidar da vida dele. Por quê? Porque é impossível a igreja presbiteriana Pedras Vivas pastorear todo mundo em Recife. Concorda? É difícil pastorear os que já são. Imagina Recife inteiro. Você percebe? Todas as igrejas têm recursos finitos. Eles acabam para poder pastorear. Logo, existem várias igrejas para que elas possam pastorear. Logo, a minha relação com José, ela é um pouco diferente da minha relação com João. Porque João faz parte da mesma igreja que eu. Logo, nós temos responsabilidades um sobre o outro que nós não temos com José. Para a semana, para vocês pensarem, Confissão de Fé de Westminster, capítulo 30. O Senhor, como rei e cabeça da sua igreja, nela institui um governo nas mãos dos oficiais dela. Governo distinto da magistratura civil. Ou seja, o governo da igreja é separado do governo do Estado. Certo? São coisas distintas. A esses oficiais estão entregues as chaves do reino do céu. Em virtude disso, eles têm respectivamente o poder de reter ou redimir pecados, fechar esse reino a impenitentes, tanto pela palavra como pelas censuras, abri-lo aos pecadores penitentes, pelo ministério do evangelho e pela absolvição das censuras, quando as circunstâncias o exigirem. Terceiro parágrafo. As censuras eclesiásticas são necessárias para chamar e ganhar para Cristo os irmãos ofensores, para impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes, para purgar o velho fermento que poderia corromper a massa inteira, para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho, e para evitar a ira de Deus, a qual com justiça poderia cair sobre a igreja, se ela permitisse que o pacto divino e os seios dele fossem profanados por ofensores notórios e obstinados. Em outras palavras, se a igreja não defender corretamente a santidade do Senhor, a ira de Deus cairá sobre essa igreja. Por isso que membros impenitentes precisam ser expulsos e por isso que precisa haver disciplina. Quarto parágrafo. Para melhor conseguir estes fins, os oficiais da igreja devem proceder na seguinte ordem, segundo a natureza do crime e demérito da pessoa.
repreensão, suspensão do sacramento da ceia do Senhor e exclusão da igreja. Essa é a escada, vamos dizer assim, da disciplina eclesiástica. Então, semana que vem a gente vai ter o nosso último encontro. Pense um pouco durante essa semana sobre isso, que semana que vem a gente vai explorar um pouco mais essas verdades. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 30, tá certo?